Esse vídeo é para conversar um pouco sobre a primeira prática da cadeira de eletrônica de potência. Tá? A primeira prática é em relação à análise térmica e dissipação de calor do diodo. Tá? Nessa prática, vamos realizar um circuito térmico análogo de um dispositivo de eletrônica de potência e com isso determinar parâmetros de circuitos térmicos e elétricos. Tá? A partir desses parâmetros que a gente vai descobrir, a gente tem que simular no software PSIM o comportamento desse circuito elétrico e térmico. Tá? O circuito que a gente vai analisar é esse que está descrito aí como circuito teste, certo? Esse circuito é composto por uma fonte de tensão, tá? Em série com um diodo, um indutor e um resistor em paralelo com um capacitor, certo? A partir daí a gente vai tentar desvendar vários pontos sobre esse circuito para a gente poder analisar a parte térmica dele, tá? Então, usando as informações do datasheet do diodo para encontrar os valores de tensão e de resistência do diodo, tá? Então, se a gente for analisar o datasheet do diodo, tá? Aqui o diodo, a gente tem que procurar o valor de corrente, de tensão e de resistência dele, tá? Óbvio que não é um diodo ideal, tá? Então, por isso ele possui esses valores iniciais de tensão e resistência, tá? O gráfico que a gente tem que analisar para descobrir esses valores é esse gráfico aqui, certo? Nesse gráfico ele tem três curvas, né? São três curvas logarítmicas, tá? Com a temperatura de junção 25 graus, 150 graus e 175 graus, tá? Para analisarmos a tensão, vamos supor algumas coisas, tá? Por esse gráfico, por ele não estar tão preciso, não conseguimos chegar no valor exato da tensão gerada por ele, tá? A gente pode perceber que esse gráfico começa com 1 aqui embaixo, certo? Então ele não começa do ponto 00, tá? Essas três curvas, se a gente imaginar elas chegando no 00, elas vão tentar se coincidir por essa região, tá? Então vamos aproximar o valor de tensão do diodo aproximadamente 0,5 volts, certo? E com relação à resistência, apenas só tomarmos como reta qualquer uma dessas três curvas, tá? Vou tomar aqui no caso a de 25 graus Celsius, então eu vou tomar como reta essa parte aqui, sendo constante, tá? Fazendo uma aproximação bem grotesca, tá? E eu vou pegar a partir desse ponto, tá? Então desse ponto até aqui embaixo, ó, ela sai do 1 e vai até o 2, né? Então ela teve uma diferença de tensão de 1 volt, tá? E daqui até aqui em cima, que é o ponto 30, certo? Ela teve uma diferença de 29 ampere, tá? Então para a gente achar resistência é só fazer tensão sobre corrente. No caso aí 1 volt sobre 29, a gente vai encontrar o valor de 0,035 ohm, né? Que é o valor que a gente adotou aqui para nossa resistência inicial do nosso diodo, tá? Então o circuito montado, que a gente já vai ver na simulação, ficou mais ou menos desse formato. Tem dois, porque eu fiz um levando em consideração com o dissipador e fiz outro levando em consideração sem o dissipador. A gente vai analisar justamente essas temperaturas de junção aqui. Aqui a gente já consegue ver uma leve diferença, né? Perceba que o tempo é o mesmo, tá? Das duas simulações, sendo que a temperatura de junção é diferente, tá? Porque aqui eu estou levando em consideração um dissipador, certo? Mas já a gente conversa sobre isso. Então a gente pode analisar que a tensão vai ser 0,6 e a resistência vai ser 0,035 ohms ou 35 miliohms, certo? Tá bom. Segunda parte, segundo desafio aqui do roteiro, considerando que a fonte forneça uma tensão eficaz de 110 volts, calcule a tensão de saída da carga RL para obter uma corrente eficaz de 5 amperes, tá? Considerando LF igual a 0 e CF igual a 0, tá? Se a gente considerar que esse cara é 0 e esse cara é 0, vamos considerar isso aqui sendo um curto-circuito e isso aqui sendo um circuito aberto, tá? Com isso,
apenas o nosso circuito vai ser apenas um circuito resistivo, né? Então a gente consegue calcular essa RL, essa carga, apenas fazendo tensão sobre corrente, certo? No caso aqui eu fiz esse cálculo e encontrei o valor de 22 ohms, tá? Então é como se fosse um circuito apenas resistivo e encontramos o cálculo com 22 ohms, tá? Então aqui está o circuito montado, né? Com o diodo, o indutor, o capacitor e a carga, tá? Todos esses outros recursos foram utilizados para a gente estudar a parte técnica desse circuito, como se fosse na prática, né? Usar o simulador como se fosse a prática, tá? Então, vamos lá ver o que foi que ele pediu mais aqui. Então, montamos o circuito. Usa as informações do datasheet do diodo para encontrar os valores de resistências térmicas, a resistência de junção e a resistência da carcaça, certo? Então aqui a gente consegue, pelo datasheet, analisar todas essas resistências. Aqui, ó. Vamos trabalhar sempre com as máximas, certo? Então a máxima RTHJC é 0,9 e a RTHJA é 70, tá? A gente tem que ter na nossa mente que essa RTHJA é a junção dessa aqui de cima, RTHJC, com essa outra que ele está perguntando, que é a de CA, certo? Então, para saber qual é uma e qual é a outra, é apenas subtrair o 0,9 de 70. No caso, fica 69,1, né? Justamente os valores que a gente colocou aqui, tá? E para a gente encontrar as capacitâncias referentes a cada resistência dessa, primeiro, essa aqui de junção, a gente utilizou aproximações em torno desse gráfico, tá? Esses gráficos, ele tem pontos de partida diferentes, mas todos eles chegam a um determinado valor idêntico no regime permanente, tá? Então, se a gente fizer ele tratando apenas com o carregamento cheio, a gente consegue chegar nesse valor de 0,02. Lógico que realmente também é uma aproximação, tá? É uma aproximação que a gente faz aqui para tentar simular uma capacitância nessa resistência, certo? E essa aqui de 9,4 a gente calculou fazendo uma multiplicação da massa do só um segundo, da massa específica do diodo, né, junto com a constante, tá? Então a gente tem uma constante de 880 junto com a massa de 5 gramas, tá? Dando aí um total de 9,4, certo? Então adotamos um capacitor de 9,4. Tá, vamos passar para o próximo aqui. Calcule a temperatura de tensão da junção e compare com o valor simulado, tá? Então a gente vai analisar o circuito com temperatura ambiente de 25 graus Celsius, tá? Botando o indutor com nanohenry e o capacitor com 1 picofarad, certo? Vamos olhar aqui para a simulação. Aqui na simulação eu deixei rodando faz um tempinho já, e aqui a gente já consegue perceber a diferença de temperatura com e sem o dissipador, tá? Deixa eu botar aqui do jeito que ele está pedindo lá, um nano, e aqui um pico, tá? O resistor de 22, conforme a gente tinha calculado lá no começo, tá? Aí o que está acontecendo aqui? A corrente vai passar aqui pelo diodo, tá? Aqui a gente está fazendo uma análise da tensão em cima do diodo e multiplicando com a corrente que está passando aqui pelo diodo, tá? Para que a gente está precisando fazer isso? Porque a gente vai pegar corrente vezes tensão para achar o valor da potência, tá? Então esse aqui é o valor da potência que está circulando pelo diodo nesse exato momento, certo? Então aqui a gente pode analisar
aumentando e diminuindo a escala do gráfico, certo? E outro ponto da gente fazer essa multiplicação é que a gente possa conseguir calcular a fonte que geraria nosso circuito de temperatura, tá? Então, aqui foi ligado uma fonte de tensão controlada em corrente, uma fonte de corrente controlada em tensão, para a gente conseguir analisar o gráfico de temperatura desse circuito, tá? Óbvio que a gente olha aqui no DC, no regime contínuo, não tem nada, né? E no regime alternado a gente consegue enxergar alguma coisa, certo? Beleza. Esse circuito aqui de cima e esse aqui de baixo, eles são exatamente idênticos. A única diferença é que esse cara possui uma resistência e uma capacitância a mais. Essa resistência e essa capacitância a mais é com referência ao dissipador, tá? Então, a gente pode até analisar que, ó, o tempo é o mesmo, tá? O tempo é o mesmo, sempre que a temperatura de junção de um é menor do que a outra. E com o tempo, isso tende a ser maior, né? A diferença de uma para outra tende a ser maior, tá? Aqui aqui é um circuito com dissipador e aqui é um circuito sem dissipador, tá? Vamos ver aqui o resto da prática. Complete o circuito usando o dissipador, que é justamente aquele que a gente colocou, e a resistência térmica do dissipador, tá? Então, para a gente calcular a resistência, na verdade nem vamos calcular a resistência térmica do dissipador. O que a gente vai fazer é simplesmente olhar o datasheet dele, tá? Ele tem uma resistência em média de 8,35 graus Celsius por watt, tá? Só que essa resistência ela vai variando de acordo com a velocidade do ar que está no meio desse material, tá? Então, se eu tiver uma velocidade de ar zero, ou seja, se eu não tiver corrente de ar passando pelo meu dissipador, a gente há de convir que esse número vai lá para cima, né? Vai por volta lá do 14, 15, né? E quanto mais eu tenho velocidade de ar, mais esse número vai decrescendo, né? Se eu tiver 2 metros por segundo, vai por volta de 3 e pouco, 3 metros por segundo vai por volta de 2 e pouco, 4, entre mais perto de 2, né? E assim sucessivamente, né? Se eu tiver o 5, ele vai por volta de 2, né? O 6 vai por volta de um pouco menos de 2. Então, a gente tem essa variação conforme a velocidade do ar no dissipador, tá? Esse dissipador aqui da simulação, a gente está usando o 8.35, né? Que é justamente esse valor dado aqui pelo datasheet, tá? A resistência térmica dele. Mas aí a gente pode alterar esse valor de acordo com o que a gente quiser analisar, certo? Como, por exemplo, nesse circuito aqui, que é idêntico aos outros, a única diferença que eu fiz foi aumentar essa resistência aqui para 15, né? Como se fosse simulando essa faixa aqui, né? De zero, né? Vamos supor, o gráfico não mostra exatamente onde chega, tá? Mas vamos supor que o zero é por volta de 15 ohms, tá? Então, eu botando aqui esse 15, a gente consegue até perceber que a temperatura óbvio, usando o mesmo tempo, né? Aqui é 28, tá com 28 graus, e aqui tá com 35 graus, ou 33 graus, né? Tem sim uma diferença, tá? Então, até a velocidade do ar que passa pelo dissipador influencia na temperatura do diodo, certo? Quanto maior a temperatura, pior é para o sistema, né? Menos eficiente o sistema vai ser, tá? E a prática é exatamente isso, né? A gente conseguir analisar, ter base teórica e prática de como a gente pode analisar essa dissipação do diodo e quão isso interfere no funcionamento do circuito, tá? Então, com esse circuito, ele serve para analisar. Então, se eu pegar esse osciloscópio aqui, por exemplo, tá? Ele está ligado aqui, pegando diretamente a potência que tem em cima do nosso diodo, tá? Então, se a gente abrir aqui esse osciloscópio, a gente consegue visualizar o gráfico da potência em cima do diodo, tá?
Vamos ver o que acontece com esse gráfico se a gente oscilar os valores do indutor e do capacitor, tá? Se eu alterar o valor do capacitor para 100 micro, deixa eu ver se é o valor aqui da prática, 100 micro, tá? E aplico, conseguimos perceber que o gráfico já tem uma mudança, né? E se a gente pegar aqui o valor do indutor e aumentar para 10 mili, tá? A gente pega para 10 mili. Então, já tivemos mais uma mudança e a gente precisa até mudar a escala aqui do nosso osciloscópio para conseguir visualizar mais a curva, tá? Por que isso acontece? Os valores que estavam, né, de 1 pico e 1 nano são valores muito baixos, né? Então as cargas indutivas e capacitivas do nosso circuito não estão influindo diretamente no nosso circuito, tá? À medida que eu aumento esses valores, essa carga reativa e essa carga indutiva começam a interferir diretamente no funcionamento do nosso circuito, tá? Isso consequentemente irá influenciar também na temperatura final do nosso circuito, tá? Então aqui é o gráfico da temperatura gerada pelo nosso circuito, certo? Então toda e qualquer alteração que eu tiver, tanto no indutor quanto no capacitor, vai acabar sim influenciando na eficiência do nosso diodo, tá? Não só deles dois, mas também da resistência, né? Então, porque se aumentar o valor da resistência, né? Vamos dar uma olhada aqui rapidinho. Se aumentar o valor aqui da resistência, vai ter uma maior queda de tensão em cima da resistência, fazendo com que diminua a potência em cima do diodo, né? E se for o contrário, se eu diminuir a minha resistência, vai ter uma menor queda de tensão em cima do meu resistor e, consequentemente, maior tensão em cima do nosso diodo, tá? E, consequentemente, tudo isso vai influenciando na temperatura do nosso componente, tá? Então, a prática gira em torno dessa análise, a gente conseguir analisar um circuito RLC, o funcionamento do diodo com relação à sua temperatura, tá? Essa prática foi muito proveitosa para mim, porque eu consegui botar em prática meus treinamentos aqui no software e, além disso, consegui entender a parte de temperatura do diodo, né, do funcionamento do diodo, né, o quão a temperatura influencia na eficiência do nosso sistema, tá? Então é um grande desafio para a engenharia, né, pensar em cada vez mais materiais que percam menos energia por dissipação de calor, né, e assim aumentar mais ainda a eficiência do sistema, tá? Então isso é o que eu tinha para falar da primeira prática. Obrigado e até a próxima.